Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Gomes, estamos começando mais uma aula de arte e hoje a gente vai falar sobre canto coral. Você sabia que a nossa voz é um dos primeiros instrumentos musicais que surgiu desde muito tempo na história da música, que a gente já trouxe essa aula aqui para você, nós falamos sobre isso. Eu sou Fernanda Gomes e a nossa aula de arte está começando. Muita atenção, porque no final a gente tem sempre uma atividade para saber se você prestou atenção mesmo na nossa aula. É virtual, é aqui, né, à distância, mas a gente está conferindo se você aprendeu mesmo, tá? Printa tudo aí ou anota no seu caderno para poder participar da nossa aula de uma forma mais intensa. Então, gente, a nossa voz, ela é o primeiro instrumento musical que o ser humano teve. E com ela nós expressamos emoções, ideias e culturas. E desde as civilizações antigas, cantar junto sempre foi uma forma de união e celebração. Então, é isso que a gente vai conhecer com o canto coral, uma das expressões mais belas e coletivas da música. Então, a voz é uma forma de música vocal em grupo, onde várias pessoas cantam juntas, cada uma contribuindo com sua voz para formar um som harmonioso. Você já teve essa oportunidade de conhecer um coral, canto coral, ou fazer parte de algum tipo de apresentação como essa? Então, o canto coral, ela é uma forma, né, de música vocal em grupo, onde várias pessoas cantam juntas, cada uma contribuindo com a sua voz para formar um som harmonioso. Em um coral, as vozes elas são divididas em naipes, ou seja, grupos de vozes com diferentes alturas. Os principais são o soprano, que são as vozes femininas e agudas, o contralto, vozes femininas e graves, tenor, vozes masculinas agudas, e o baixo, vozes masculinas graves. Então, quando essas vozes elas se unem, formam acordes e harmonias que criam uma sonoridade rica e emocionante. É muito comum você ver apresentações assim de coral nas igrejas, sejam elas igrejas evangélicas ou a igreja católica, você vê isso com mais frequência, principalmente aqui na nossa região, que não tem tantas apresentações assim. Mas a gente tem essas apresentações nas igrejas e eu vou também trazer logo depois desse slide aqui, onde acontece e em que época acontece também uma apresentação com coral. Vamos ver aqui um coral livre. Presta bem atenção, porque é uma apresentação bem interessante e que vai fazer você entender um pouco dessa função do coral. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, sem amor, eu nada seria. Então, gente, aí você consegue ver um pouquinho, né, dessa apresentação que traz essa harmonia entre as vozes, esse conjunto de vozes que com certeza contribuem aí, que somam, né, no final com esse resultado lindo que você viu aí na sua tela. E é muito comum a gente ver esse tipo de apresentação em espaços como na igreja, em apresentações de Natal, festivais de canção, você consegue ver esse tipo de apresentação. Caso você queira ver apresentações como essa, ainda em outros sites, a gente vai deixar no finalzinho aí da nossa aula, na sua tela, as referências de outros sites que você pode utilizar para fazer pesquisa e conhecer um pouco mais. Então, quando essas vozes se unem,
formam acordes e harmonias que criam uma sonoridade rica e emocionante. Vamos conhecer um pouco da história com relação ao canto coral, que começou lá com o canto gregoriano, que eu já falei para vocês sobre o canto gregoriano, né? Nós fizemos uma aula sobre isso, para que você pudesse entender um pouco mais, que surgiu lá, né, na Grécia Antiga e aí na Idade Média, né, surgiu dentro das igrejas, feitos por monges em latim, sem instrumentos. Eu vou mostrar para vocês também um canto gregoriano, para vocês terem uma ideia. Depois evoluiu, vieram as orquestras, e aí eu mostrei para vocês, esses participantes do vídeo anterior, eles também fizeram parte da Orquestra Villa-Lobos. Então eu mostrei para vocês, e aí surgiu já a orquestra, que é algo já mais contemporâneo, e vou mostrar aqui para vocês agora, olha, nessa fotografia, uma foto de uma cantata de Natal aqui em Rio Branco, em 2023, onde estão a banda, juntamente com crianças que participaram de vários ensaios e se organizam para a cantata de Natal, que tem todos os anos, se não me falha a memória, todos os anos tem a cantata de Natal em frente ao Palácio do Governo, toda uma programação de final de ano. E como que funciona um coral? O trabalho em equipe é essencial, cada voz tem um papel importante dentro do conjunto. E aí vamos ver a função do regente. O regente é ele quem conduz o grupo, marca o ritmo e orienta as entradas das vozes. Coristas cantam ouvindo uns aos outros e seguem o regente. A harmonia acontece quando todas as vozes se unem de forma equilibrada. E nos ensaios, o coral trabalha a respiração, a postura para emitir bem a voz, a afinação para manter o tom correto, a interpretação para cantar com emoção e expressividade. Porque lá no coral, gente, não basta só você ter ali o domínio da voz, você também precisa trabalhar a postura, você precisa trabalhar as expressões que serão representadas na música que você escolher, né, para se apresentar. E aí, assim, nesse processo de evolução do gregoriano, né, que saiu o canto coral, né, ele se expandiu para fora das igrejas, chegou aos teatros, às escolas e às comunidades. Hoje, existem corais infantis, universitários, religiosos, profissionais e comunitários, cada um com a sua identidade e estilo. Aqui no Brasil, o canto coral ele ganhou força no século XX, com regentes e compositores como Heitor Villa-Lobos, que acreditava que cantar junto era uma forma de educar e unir o povo. Então, aqui no Brasil, a orquestra sinfônica, por exemplo, ela surgiu a partir das próprias escolas, dentro das escolas, quando Villa-Lobos percebeu essa necessidade de produzir essa linguagem artística a partir do coletivo. Então, trouxe aí alguns benefícios, né, desde a questão coletiva mesmo, a questão da concentração, a socialização, a autoestima e a sensibilidade artísticas. Nas grandes cidades, trabalhado muito essa questão envolvendo as minorias, né? Tem muito trabalho social acontecendo dentro das favelas, nas comunidades mais carentes, usando essa linguagem artística da música, do canto, da orquestra, para poder socializar com essas crianças, socializar a arte mesmo, a política, o conhecimento com crianças e adolescentes que estão à margem aí, né, das políticas públicas que chegam quase sempre nas comunidades que têm mais acesso, né?
Então é um pouco disso que o coral também provoca. E na escola? Nas escolas o canto coral é uma ferramenta poderosa para trabalhar o respeito, a escuta e a cooperação. Quando a gente fala de coral, a gente está falando do coletivo e é preciso a gente respeitar a participação do outro nesse processo, né? E nada melhor do que o próprio coral para fazer isso. E eu vou mostrar para vocês esse coral de uma escola lá em Piracicaba. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para que você possa entender essa função do coletivo. Veja aí. A professora de arte aqui mesmo distante dando ideia, viu? Você que está em sala de aula, tanto professor quanto aluno, olha aí a ideia do canto coral. Além da produção de instrumentos musicais alternativos, você ainda pode estar aí desenvolvendo essa habilidade musical com os seus alunos ou com os seus colegas. É muito incrível, já vivi essa experiência em sala de aula. Dá muita saudade, a gente sempre sabe que dá para acreditar nos nossos meninos que estão aí e que esse trabalho feito de forma coletiva traz toda aquela reflexão que a gente trouxe agora há pouco, que é a questão da socialização, do trabalho em equipe, do respeito. Então, tudo isso acontece quando a gente desenvolve um trabalho coletivo e criativo ao mesmo tempo na escola. Então essa aí é uma das funções do coral na comunidade. Agora a gente vai para a nossa atividade. Espero que você tenha entendido um pouco sobre essa função do coral, que é esse trabalho feito de forma coletiva, onde as vozes se encaixam dependendo do seu tom, né? E ao final precisa transmitir essa harmonia entre essas vozes, tá? Então vamos aqui, observem bem, olha. Durante as aulas de arte, o professor apresentou um vídeo de um grupo de estudantes que ensaiavam juntos uma música popular brasileira. Enquanto uns cantavam notas mais agudas e outros notas mais graves, o som se unia de forma harmônica, seguindo os gestos do regente que marcava o ritmo e o momento de cada entrada vocal. Com base nessa situação, responda o que caracteriza o canto coral. Letra A, um grupo de pessoas que tocam instrumentos de corda em conjunto. B, uma apresentação teatral com canto solo. C, uma forma de música vocal em grupo com vozes divididas em naipes e conduzidas por um regente. Letra D, uma dança acompanhada por canto individual. E letra E, um tipo de canto usado apenas em igrejas. Então, a gente viu aí que as alternativas, elas estão aí entre canto gregoriano,
né? Ópera, que a gente vai ver numa próxima aula, inclusive. Mas a resposta correta para a nossa questão é letra C, uma forma de música vocal em grupo. Quando se perguntar de coral, uma forma musical vocal em grupo, com vozes divididas em naipes e conduzidas por um regente. A aula de hoje falou sobre canto coral, um canto que é uma forma de música vocal coletiva. Essa prática surgiu há muitos séculos, inicialmente nas igrejas, com os cantos gregorianos, e ao longo do tempo se espalhou por escolas, teatros e comunidades. Então, cantar em coral exige escuta, cooperação, afinação e emoção, e desenvolve habilidades musicais, sociais e expressivas. Além disso, o canto coral promove integração, bem-estar e valorização da arte coletiva, mostrando que a voz humana é um instrumento poderoso de união e criatividade. Eu espero que você tenha aprendido e também entendido que é muito possível desenvolver práticas como essa que a gente mostrou aqui da escola lá do Paraná, né? Que você pode também desenvolver práticas como essa na sua escola, seja incentivado pelo seu professor ou não, tá bom? Na sua comunidade também, enquanto aluno. Acesse as nossas referências, tem muitas outras ideias lá para você poder desenvolver práticas e conhecer também um pouco mais sobre o canto coral. A nossa aula de hoje está terminando. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima.